Seja bem-vindo ao canal 5 Minutos com o Pastor Marinésio. Mais um momento nós queremos louvar o Senhor e agradecer muito pela sua vida, agradecer muito por tudo que você tem feito por nós, agradecer porque como é bom nós compartilharmos a palavra de Deus, como é bom nós separarmos esse tempo para nós ouvirmos a palavra de Deus. E hoje nós queremos falar sobre ser como Abraão. Abraão é uma coisa maravilhosa, falar de Abraão, está no livro de Gênesis, capítulo 12, tem capítulo 14, capítulo 15, é uma história maravilhosa na vida de Abraão. Abraão, ele tem muitas coisas a ensinar para nós, e nós vamos falar sobre alguns pontos assim muito importantes da vida desse homem, que na grande realidade, muitas coisas começaram com ele. A primeira coisa que começou com a vida de Abraão, sabe o que foi? Abraão, ele foi um dizimista, interessante, né? Na época não existia igreja, na época não existia pastor, na época não existia denominação, mas Abraão era uma pessoa tão próspera diante de Deus, que parecia que ele ficava sem graça de ficar com tudo aquilo que Deus dava para ele. Até ele que falou, Senhor, o que eu faço com esse dinheiro aqui, Deus? Eu quero dar 10% para alguém. Ele encontrou um sacerdote, passou a entregar 10%, ele queimava sacrifício porque ele entendeu que como um princípio de agradecimento, ele precisava entregar os seus dízimos para o Senhor, de alguma forma. Como seria bom que as pessoas pensassem nisso hoje, que as pessoas colocassem isso em prática hoje. Pensa bem, Deus deixa para nós 90% e nós entregamos 10% para a obra do Senhor. Isso não precisou igreja na época, não precisou pastor ficar pregando, ensinando e tudo. Não tinha nem a Bíblia na época, mas um homem chamado Abraão começou e falou, eu preciso fazer isso. Coisa maravilhosa, né? Outra coisa que nós queremos ensinar de ser como Abraão, Abraão tinha uma coisa diferente na vida dele. Abraão, ele conversava com Deus. Interessante, né? Uma pessoa que não tinha Bíblia, uma pessoa que não tinha ninguém evangelizando a vida dele, mas ele sentia, alguém um dia falou para ele, não sei se foi seu pai, sua família, mas o evangelho chegou até ele. Ele entendeu que na vida dele, todo momento ele precisava conversar com Deus. Abraão já tinha até uma idade um pouquinho avançada, e naquelas conversas que ele tinha com Deus, Deus falou para ele que ele deveria ser da sua terra, deveria ser da sua parentela, deveria deixar tudo, pegar sua esposa que era estéril, que ele iria ser uma grande nação. Abraão só fez isso porque ele conhecia o Deus com quem ele conversava, porque ele estava o dia a dia com esse Deus maravilhoso. Às vezes as pessoas não acreditam no agir de Deus, sabe por causa de quê? Porque elas não estão no dia a dia com Deus, elas não têm costume de falar com Deus. Às vezes as pessoas têm mais costume de reclamar aquilo que Deus não fez na vida delas. Abraão não, Abraão tinha costume de falar verdadeiramente com Deus. Por que você não separa um tempinho na sua vida, não somente na sua vida, mais uma vez no dia, para que você possa conversar um pouquinho com Deus? Porque um dia quando Ele te dá uma ordem, quando Ele te solicitar um pedido, um dia quando Ele quiser falar com você de alguma bênção, os seus ouvidos já estão afinados para você entender quem realmente é Deus na sua vida. Outra coisa que nós podemos aprender realmente com Abraão, Abraão foi um homem de fé, claro, a fé começou realmente com Abraão, por isso é conhecido como o pai da fé. Tudo começou por ele, porque ele creu na promessa de Deus, ele acreditou que mesmo não tinha uma ciência na época, mesmo com tudo que estava acontecendo com a sua esposa, ele teve fé de que a sua esposa ia realmente dar um filho para ele acreditou na promessa de Deus, que ele ia ser uma grande nação, mesmo com a idade já avançada para a vida dele, e ele resolveu deixar tudo, ele resolveu deixar sua família, deixar os seus bens e partir para onde Deus mandou. Mas por que ele fez isso? Porque ele teve fé. As pessoas só conquistam algumas coisas quando elas têm atitude de fé. Enquanto elas ficam com medo de fazer alguma coisa, essas coisas não podem acontecer na vida dele. Então Abraão, ele teve fé, ele partiu, ele foi embora, ele acreditou em Deus, ele teve fé em Deus. E tem momentos da nossa fé que Deus nos coloca à prova. Olha o que Deus fez com Abraão. Quando nasceu seu filho da promessa, Deus falou a Abraão, pega o seu filho Isaque, entrega para mim como um sacrifício.
Abraão tinha fé, ele pegou seu filho, levou seu filho, e quando seu filho estava lá para ser sacrificado, ele falou: pai, cadê o sacrifício? Ele falou: meu filho, o Senhor proverá. E não é o que o Senhor proveu realmente, o Senhor sempre provê para nossas vidas. Creia nisso, seja como Abraão, cumpra os princípios de Abraão, que a sua vida realmente será outra. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.